Galera, mercadinho não tá dando trégua, cara. Ontem tivemos um recorde de saída, né? No dia 6 do 11, tivemos aí quase 600 milhões em saídas nos ETFs de Bitcoin, cara. É isso que está fazendo com que os mercados caem cada vez mais, né? A gente pegou uma tendência de baixa aí no curto prazo. Tivemos uma saída de quase 50 milhões ontem nos ETFs de Ethereum, não muita coisa. Nos últimos dias, o Bitcoin ele segue lateral abaixo da média de 8 períodos, mas o tempo gráfico semanal a tendência segue de alta. Estamos testando a média de 50 períodos, como eu venho falando para os senhores e as senhoras. O que a gente tem que ficar de olho é no fechamento semanal. Vamos ver como que a gente vai fechar amanhã. A gente tem que fechar acima da média de 50 e já na segunda-feira já sair bombando para cima novamente. Caso a gente fechar acima da média e romper novamente a média de 50 períodos, a gente teria suporte na faixa dos 96 mil dólares e também 92 mil dólares perante o gráfico semanal. Se a coisa encrespar um pouquinho mais, teríamos a média de 100 períodos, tá? Pelo gráfico semanal lá na faixa dos 85 mil. Então vamos ficar espertos. Perante o gráfico semanal, se a gente fechar abaixo dos 100 mil dólares amanhã, média de 50 períodos, que vem servindo como suporte imediato em toda a tendência de alta que pegou lá desde agosto de 2023, seria o primeiro momento em 2 anos que a gente fecharia abaixo desse suporte que ao longo desses 2 anos serviu lindamente, né? Sustentou o suporte. Então, fechando abaixo disso aí, a gente tem que ficar meio esperto aí. O Bitcoin pode vir testar os 96. Se perder os 96, pode testar os 92, que são os suportes primordiais no curto prazo, podendo, quem sabe, pela primeira vez em mais de 2 anos, vir tocar na média de 50 períodos, na faixa dos 85 mil dólares. No curto prazo, para essa perspectiva mudar, a gente precisa ver o Bitcoin que tá numa zona de acumulação, né? Se a gente for pegar o curto prazo, essa zona de acumulação aqui seria para uma nova pernada de baixa. Por quê? Porque a gente está abaixo da média de 8 períodos, tá? Então a gente deixou o topo duplo aqui no 116 mil, não conseguimos romper aquele suporte, perdemos a média de 8, fizemos pivô e a gente estaria prestes a fazer um novo pivô de baixa para vir testar essas regiões aqui, tá? Então vamos ficar espertos. Para essa perspectiva mudar, meus queridos e minhas queridas, a gente precisaria romper a média de 8 e fechar acima dela, tá? Então a gente precisaria romper ali a faixa dos 104.500, fechar acima para ter uma perspectiva de que a gente possa voltar acima dos 110 mil dólares. Região de resistência primordial para o Bitcoin seria aqui nessa zona, que é o smart money, o dinheiro inteligente, maior fluxo de liquidez, negociação está aqui nessa zona. Então, se a gente romper a média de 8, é um imã, o Bitcoin deve vir testar novamente essa faixa dos 110, 111. Se a gente conseguir romper essa faixa de preço aqui, a gente volta para a resistência do 116 e o rompimento do 116, o mercado volta a ser só flores, porque a próxima resistência seria o topo histórico. Rompimento de topo histórico, a gente vai descobrir novos topos aí, tá? Bom, o mercado ele segue incerto por conta da macroeconomia. O presidente central do Banco dos Estados Unidos deixou bem claro, né, que não teria cortes, né? Certamente não vai acontecer novos cortes em dezembro, mas ele deixou bem claro também o fim do aperto quantitativo. Isso indica que ele vai injetar liquidez no mercado e isso é completamente benéfico para ações, mercado volátil, ações dos Estados Unidos. Bitcoin em si se beneficia muito disso. Outra coisa também que beneficia o Bitcoin é o ouro em topo histórico, né? O ouro que começou uma certa de uma correção, como a gente pode ver aqui, deixou o topo histórico nos 4.400 dólares, perdeu média de 8 períodos, fez pivô de baixa, está numa acumulação assimétrica, como a gente pode ver aqui, né? Simétrica. A gente tem que ficar esperto aqui para ver se ele vai romper ou para cima
ou para baixo, tá? O interessante seria o ouro romper essa acumulação para baixo e aí sim vir aqui nesse patamar que eu estou aguardando, que seria o patamar dos 3.660 mais ou menos, média de 50 períodos, mas a gente ainda tem o suporte da média de 50 que ele tem que perder na faixa dos 3.850, tá? Pois é, o Fed ele deixou bem claro que não é certo que vai haver cortes de juro em dezembro, tá? E isso aí traz uma instabilidade, traz uma incerteza, né? Se não tem corte, se ele estancar os cortes, aí fica ruim para os mercados de alto risco, tá? Então ele deixou bem claro que não é certo, ele pode dar uma parada nos cortes em dezembro para seguir, quem sabe, futuramente. Mas existem diversos especialistas, existem diversas empresas institucionais dizendo sim que a gente precisa de novos cortes, inclusive Scott Bessent, né, ele já falou que em dezembro a gente poderia ter um corte até acima das expectativas de 0,5 pontos base. Se isso acontecer, o mercado como um todo poderia explodir para cima. Outra coisa que vocês têm que se dar de conta é que tá tudo muito incerto, né? Mas é na incerteza que vive o medo de se investir. E em momentos como esse, é as melhores oportunidades. Eu venho martelando isso sempre para os senhores e as senhoras. O mercado ultimamente ele tá compra o medo e vende o FOMO, cara. E aqui tá o principal indicador que mede isso. É o indicador de medo e ganância. E a gente está surfando no medo. Tá tudo incerto, né? A gente tem essa incerteza política, a gente tem essa incerteza aí dos cortes futuros, né? A gente tem essa saída de capital institucional, a gente tem BlackRock transferindo grandes quantidades de Bitcoin para corretoras, né? Então, cara, tá tudo incerto, né? E a gente, perante os indicadores, a gente está vivendo o medo. E quando a gente estuda esse indicador, as melhores oportunidades, elas foram criadas no medo. Então a gente compra o medo e vende o FOMO. A grande maioria das pessoas não está querendo saber de criptomoedas agora. Tá achando que a gente entrou em bear market. Tem muita gente falando no YouTube, em portais de notícias, que o bear market começou, sendo que no tempo gráfico semanal do Bitcoin a gente está numa linda tendência de alta, cara. A gente ainda está acima de 100 mil dólares. A gente precisaria quebrar suportes ali que eu acabei de mostrar para os senhores e as senhoras para começar a pensar que um possível bear market vai começar. Eu, sinceramente, não acredito. A gente teve corte de juros, a gente vai ter o aperto quantitativo finalizado agora dia 1º de dezembro, o Fed deverá injetar liquidez. Se houver corte de juros acima das expectativas, o mercado explode e a gente vai para a última pernada do ciclo de alta. Bitcoin, ações que Nasdaq e S&P 500 ainda estão trabalhando no topo, tendo uma pequena correção para quem sabe explodir novamente para cima. O ouro, cara, ele explodiu, ele foi para 4.400 dólares, deu sinal de topo. O ouro que chegou a mais de 30 trilhões de dólares, ou seja, o ouro corrigindo vai ter migração de capital para Bitcoin e grandes ações, tá? Que compõem a Nasdaq. Então, cara, eu acredito sim em uma última grande pernada de alta no Bitcoin que deverá acontecer. Cara, eu acredito que quem sabe ainda esse mês pode iniciar essa pernada, tá? Então a gente pode ter uma última agulhadinha ali, tá? Para explodir para cima e liquidar de vez os alavancados, tá? Então liquida os alavancados e explode de fato para cima, tá? Então o que eu quero passar para os senhores e as senhoras, muita calma, não se desfaça dos seus ativos, estude, acumule bons projetos no medo, porque historicamente o medo sempre foi a melhor oportunidade para ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas de forma rápida, tá? Então a gente sai do medo e, cara, rapidamente, questão de 2, 3 meses, a gente já está no FOMO, na euforia. E a grande maioria das pessoas deixa para começar a comprar quando o mercado está explodindo, está no FOMO. Eles não querem comprar nos candles vermelhos, eles só querem comprar nos candles verdes. Então não seja esse tipo de gente. O momento certo de comprar ou começar a comprar gradualmente, né, fazer um preço médio para quem está de fora seria agora. Ah, mas eu já estou dentro do mercado, já tem um tempo, já estou comprando, então calma, paciência e elegância. Eu acredito que o momento de alta ainda vai chegar, tá?
Tá bom? Eu recentemente comprei mais 50 mil de Solana, ainda postei um vídeo para os senhores e as senhoras. Eu estou comprando, eu estou acumulando essas criptomoedas. Enquanto está havendo saída nos ETFs de Bitcoin e Ethereum, cara, o ETF de Solana teve uma semana positiva, tá? Na semana que se passou agora. Então, cara, eu acredito que Solana tem tudo para explodir na virada do mercado. Se o mercado virar agora, a Solana vai para topo histórico, $300, podendo chegar aí num topo de 600, 700, quem sabe até $800 nesse ciclo ou mais, né? A gente sabe que a última pernada é sempre a mais eufórica. E os ETFs Solana tá aí, foi aprovado, faz que uns 10 dias que os ETFs Solana foi aprovado, tá tendo entrada institucional e ela tá barata. Solana tá barata nos preços atuais. Pode ficar mais barato? Pode, mas aí você vai fazendo um PM, um preço médio. Compra um pouco agora, visando que ela deixou o topo lá nos 253, tá 157, $100 abaixo, entendeu? Compra um pouquinho agora, depois compra mais um pouquinho se ela continuar caindo, entendeu? E se ela seguir na sua tendência, né, quebrar aqui ó, essa resistência, voltar para cima da média de 8, meu querido, aí você vai fazendo compra gradativa para cima, tá? E aumentando o seu lucro. Solana no tempo gráfico semanal também veio testar a média de 100 períodos. Solana que está dentro de um grande range de acumulação semanal, já tem um tempo já, tá? Essa aqui é a principal zona de resistência dela, que ela tem que vencer os $260. Vencendo essa região aqui, Solana vai para novas máximas, tá? Então tem que ficar esperto. A gente deixou o fundo lá nos 97, fomos novamente testar os 260, estamos numa fase de correção, testando média de 100 períodos. A qualquer momento a gente pode voltar a subir. Eu vejo os preços de Solana como grande oportunidade, visando que agora ela tem ETFs, que é visando que agora institucionais vão passar a comprar esse ativo, tá? Então fica esperto. Solana a qualquer momento decola, tá em preços atrativos, rompimento dos 260 para mim é a mesma coisa que romper topo histórico. A gente sabe que o topo histórico está 295, mas cara, a cereja do bolo está aqui nos 260. Rompeu isso aqui, deve ir para as novas máximas, tá? A gente vai ter uma grande zona de resistência nos $400 depois, após rompimento do topo histórico, mas, cara, acredito que ela deve se encaminhar aí para os $600 como topo de ciclo, ou quem sabe até mais, como eu venho falando para vocês, tá bom? Milionários, eu tenho que alertar os senhores e as senhoras aqui que em pouco mais de 57 dias haverá a listagem da Pepe Meme. Eles vão divulgar as corretoras. Eu acredito que vai vir Maxi, entre outras corretoras aí, tá? A gente sabe que a Pepe Meme é uma pré-venda que já está durando há um bom tempo, inclusive é um dos destaques aqui da Binance Square, o ecossistema da Pepe Meme em resumo. Eles têm jogo de airdrop no Telegram com mais de 2 milhões de jogadores, exatamente. Launchpad, uma ferramenta de lançamento de meme coins sem complicações. Eles têm, né, como foco da equipe do projeto é fortalecer ainda mais o ecossistema da Pepe Meme IO. O lançamento da plataforma streaming PepPad está previsto para janeiro de 2025, no caso já teve, né? Cara, então assim, ó, a Pepe Meme vai ter seu lançamento em menos de 2 meses. Eu vou estar deixando alguns links na descrição. Estude, analise. É um lançamento, é uma pré-venda de alto risco, então faça suas análises. Isso não é uma indicação. O Twitter X dele conta com mais de 3,2 milhões de seguidores, tá? Então, inclusive, tem até o Elon Musk que segue aqui o Twitter deles. Cara, um monte de gente influente no mercado de criptomoedas segue o Pepe Meme, tá bom? Bom, link na descrição do vídeo, você clicou ali, você já vai ser redirecionado para o site. Clicou em adquirir as criptomoedas, você já vai ver que você vai ser redirecionado para um portfólio. E aqui tem tudo, tá? O valor arrecadado em dólares chega a quase 4 milhões de dólares. Listagem dos tokens em 53 dias, 12 horas e 3 minutos, tá? Então você pode conectar a sua carteira aqui, selecionar a rede que você quer comprar. No caso tem BNB, Solana, USDC, cara, USDT, Ethereum, tudo, ok? Clicou aqui, colocou, né, o valorzinho que vocês querem, né? Um valor, quero comprar, sei lá, $250. Colocou aqui, apertou em comprar, os tokens já vão aparecer aqui para os senhores e as senhoras. No meu caso, eu tenho um saldo de pouco mais de 15 milhões de PEP aqui, tá? Início da pré-venda foi no dia
16 de outubro, o término vai ser no dia 31 de dezembro de 2025, tá? E aí você pode alegar os seus tokens então, tá bom? Então vai ter tudo aqui para vocês. Você pode estar apostando até 100% de taxa anual de retorno. Aqui vai ter, ó, queimar os tokens também, eles vão queimar, vai ser um projeto deflacionário. Tudo o que os senhores e senhoras precisam saber em relação ao PepMeme estará na descrição deste vídeo. Estude bem, analisa e vê se faz sentido, tá bom? Bom, voltando aqui então, o Ethereum acredito que a qualquer momento deve retornar para cima, tá bom? XRP, criptomoeda XRP que tá numa zona de suporte semanal aqui, como a gente pode ver, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui. Cara, semanalmente falando, a criptomoeda está em tendência de alta, também está dentro de uma zona de acumulação, está a preços atrativos, ela deixou um topo em julho de 2025 nos 13,60, topo histórico, e está cotada 2,26. Cara, XRP tá barata, ela também foi um dos destaques na semana. A qualquer momento deverá ter seus ETFs aprovados, né? Os ETFs pedido pelas grandes gestoras de investimento lá dos Estados Unidos. A qualquer momento a SEC deve aprovar e isso vai trazer um fluxo aí bastante interessante para a criptomoeda XRP. Semanalmente falando, ela está interessante. No diário, ela tem que romper e voltar acima da média de 8 períodos para a gente ter uma perspectiva de volta dos preços, tá? Enquanto isso, ela segue em acumulação, ela segue dando oportunidade para quem está de fora comprar. Caso ela perdeu o suporte dos 2,20, ela pode vir testar 1,90. Se você está de fora, está querendo comprar XRP, obviamente eu compraria um pouquinho nessa situação aqui, tá? Porque ela está bem abaixo, né? Ela tem o topo em 3,60, ela vem numa tendência de curto prazo de baixa, ela está numa zona de acumulação, a qualquer momento ela pode virar, visando que já está um bom tempo em queda. Se ela seguir caindo, eu não acredito em grandes quedas, tá? Próximo suporte por volta do 1,90. Mas ela vem se sustentando muito bem acima dos $2, tá? Então eu compraria assim um pouquinho agora, caso ela vier cair, eu compraria mais um pouco aqui. E, bicho, se ela romper e fechar acima da média de 8, babaus, ela tende a voltar a subir e testar o topo da sua zona de acumulação nos 2,70. Rompimento dessa zona, ela deve ir direto para o topo histórico. Ethereum, o Ethereum que também, né, tá numa zona de baixa e de curto prazo, vem lateralizando, continua abaixo da média de 8, lá naquele crashzinho que teve, né? Na sexta-feira chegou a bater 3.400, lateralizou nos últimos dias, agora ela perdeu o fundo daquele crashzinho que deixou na sexta-feira lá, né, que o Fed deu as tarifas de 100% perante a China, perdeu e foi testar os $3.000. Cara, não acredito muito que ele vá perder esse patamar dos $3.000 até porque já veio testar retração de 0,5 nível de Fibonacci, uma retração chave, né? Geralmente quem opera Fibonacci compra muito em regiões como essa. Se vier a perder essa região dos 3.000, a gente teria uma próxima zona de Fibonacci por volta dos $2.750. Se você está de fora, está querendo comprar Ethereum, eu vejo esse como um excelente momento para você comprar fracionadamente. Caso ele caia um pouco mais nos próximos dias, uma próxima compra seria ali por volta dos $2.800. Cara, comprando nessas faixas de preço aí, você estaria muito bem para uma próxima pernada, visando que a gente está no medo e a gente já caiu muito dos topos. Então, a qualquer momento, o mercado vai virar, vai decolar para cima. Notícias boas eu acredito que deverão vir aí nas próximas semanas, impulsionando ativos de risco para a Lua. Até porque, como eu falei para vocês, eu não acredito que a gente encontrou um topo ainda desse ciclo. Eu acredito que a gente ainda tem uma pernada muito boa pela frente de alta e essa vai ser a pernada mais rápida, que é a pernada de final de ciclo, onde quem comprou, comprou, quem não comprou, vai comprar tarde aí nas próximas semanas, no meu ponto de vista, tá bom? Leonardo, o que eu tinha para deixar para os senhores e as senhoras no presente momento é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, um próximo vídeo falando aí das altcoins que estão sendo mais acumuladas pelas baleias nos últimos dias. A gente tem grandes projetos como Chainlink, Sei Network, projetos aí que explodiram também como a Raio, que foi um dos destaques na semana passada, Zcash, criptomoedas que estão dando o que falar, mas
que são criptomoedas que para mim já foram, tá? Quem pegou, pegou. A gente tem que ficar de olho em algumas outras aí que estão se destacando, mas que não decolaram para cima ainda. Também temos que falar um pouco das memes, né? As memes que estão lá embaixo. Não tivemos ainda uma alt season, uma meme season. São criptomoedas que a qualquer momento podem decolar para cima, tá? A Hydra também vem se destacando bastante, tá? Em preços atrativos. A própria BNB foi a $1.400, perdeu os $1.000 agora. São criptomoedas que a gente tem que ficar de olho. Um abraço, tamo junto, não esquece do like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.